Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Celebrar o Senhor por essa noite tão especial. Oh, glória a Deus. Fala para quem está do seu lado assim: você não poderia estar em outro lugar nessa noite. Não poderia. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês também. Eu tenho boas referências de vocês também, pastor Ronaldo, né? Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos, pastor Ronaldo, Felipe, todos os pastores auxiliares, o Tato e a Débora também. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Estou vendo o Lê por ali, família toda, glória a Deus. Estamos em casa, estamos na bênção aqui, glória a Deus. Traga um abraço da Rocha Church. Quem conhece Bertioga aqui, deixa eu ver, está pertinho, né, irmão? Colocar no ponto morto o carro, vai parar lá na frente da nossa igreja, lá na cidade de Bertioga. Traga um abraço da Rocha. Eu não vim com mais pessoas hoje aqui, porque nós estamos num acampamento de jovens e adolescentes em Mogi das Cruzes. Nós estávamos lá e por isso eu vim para cá, para estar aqui com vocês. Trago um abraço da minha família também. Tenho 3 filhos e agora sou avô. Estou debaixo de uma unção dobrada. Pastorzão, recebe essa unção aí, em nome de Jesus. É bom demais, é outro momento. Eu vi que, quando eu falei que eu sou avô, eu vi uma manifestação estranha assim. Como assim? O guarda-praia rejuvenesce, viu? Você precisa descer mais para o litoral. O guarda-praia rejuvenesce, aleluia. Ou rejuvenesce ou arrebenta com você, né? Das duas, uma. E estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que Jesus tem algo para nós aqui. Que você abra o teu coração para a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Jesus vai falar conosco, em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 60 de João 6. Louvado seja Deus. Quem achou, diga: eu sou de Jesus. Quem não achou, diga: eu também sou, pastor. Espera um pouquinho. João capítulo 6, verso 60. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns entre vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Repita comigo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra aberta diante de nós. Fala com a tua igreja reunida nesse lugar, essa noite tão especial. O Senhor sabe quem nós somos e quem nós não somos, Pai. Por isso que a liberdade do teu Espírito Santo esteja clara aqui, Senhor, nos nossos corações, a nossa mente muito receptiva, os nossos ouvidos atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para despejar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Antes de entrar na palavra aqui, você sabe que quando a gente não escuta o Espírito Santo, a gente precisa escutar a nossa esposa, né, irmãos? E eu fui jogar bola com os meninos da igreja. Fazia 8 meses, 1 ano que eu não jogava bola. E a minha esposa falou assim: não vai, os meninos vão jogar, um monte de time lá, você vai se meter com isso, faz tempo que você não joga. E eu falei: não, eu vou, que eu preciso estar com os meninos. Entrei em campo, rompi o tendão de Aquiles. Fazem 70 dias que eu fiz a cirurgia e estou me recuperando aqui, por isso que eu estou meio do estoque aqui, estou me recuperando. Mas graças a Deus, o pior já passou, a gente está na fase final desse processo.
mas a gente precisa escutar os sinais que estão ao nosso redor, diante de algumas coisas que nós estamos vivendo. É interessante que quem está pregando aqui é Jesus. Quando você lê o capítulo 6 inteiro, você percebe que Jesus está liberando uma palavra. O próprio verbo está liberando uma palavra. O próprio Cristo está liberando uma palavra para uma multidão. Tem muitas pessoas que estão reunidas ali. Só que uma parte da multidão que está ouvindo Jesus, eles estão ali pela necessidade do pão natural. Eles não estão ali porque eles têm interesse em saber sobre Jesus. Quem é Jesus? Se de fato Jesus é o Messias, era o que havia de vir. Eles não estão preocupados com a identidade de Jesus. Eles estão preocupados em comer e ir embora. Porque de alguma forma eles ouviram dizer que Jesus multiplicava pães e peixes. De alguma forma eles sabiam que Jesus, no culto de Jesus, tinha milagre de multiplicação, de provisão sobrenatural. Então tem muita gente no culto que Jesus está pregando. Eles estão ali pela necessidade. Eles querem comer, esperar o momento do milagre, da multiplicação, comer e ir embora. Só que nesse culto que Jesus está pregando, nesse dia não haverá milagres de multiplicação. Porque Jesus vai dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que eles precisam, que aquela multidão precisa. Então, como nós lemos aqui, tem uma parte da multidão que está ali pela necessidade. Tem outra parte da multidão que não está entendendo o que Jesus está falando. Porque Jesus está dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então tem gente ali achando que Jesus está falando a respeito de canibalismo. Então tem gente que não está entendendo. E tem aqueles que estão indo embora do culto que Jesus está pregando. Olha só, que grande desperdício alguém virar as costas e ir embora do culto aonde Jesus está pregando. Só que nesse cenário que eu acabei de falar aqui para vocês, a Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para os discípulos mais próximos, para a camada mais próxima, e vai dizer assim: e vocês não querem aproveitar e irem embora também? Tem gente indo embora. Vocês não querem aproveitar e irem embora? E é nesse contexto que Pedro vai dizer: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Agora, olha só que coisa interessante. Quando Jesus diz assim: vocês também não querem ir embora? Quando você olha para o Evangelho inteiro, os livros do Novo Testamento, você nunca vai ver Jesus argumentando muito para que as pessoas o seguissem. Jesus nunca vai parar e falar: olha, eu te garanto isso, eu te dou isso se você me seguir. Jesus nunca parou para argumentar para que alguém o seguisse. E se tem alguém que poderia argumentar: olha, vem comigo que você nunca vai passar fome, anda do meu lado que eu vou prover tudo sobre a sua vida. Se tem alguém que poderia argumentar e ter razões para isso, para que alguém o seguisse, era Jesus. E Ele nunca usou desse artifício, Ele nunca usou desses argumentos, porque tem que ser por amor. Ele ia passando, Ele lançava uma semente, Ele falava de alguma coisa, Ele curava alguém, e as pessoas iam seguindo Jesus. Ele não parava para convencer, para tentar convencer alguém. Quando a gente olha para Lucas capítulo 9, no finalzinho de Lucas, você vai ver que 3 homens chegam diante de Jesus. O primeiro vai falar assim: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus vai dizer: olha, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você continua com a mesma ideia? O segundo, Jesus vai chamá-lo e vai dizer: vem comigo. E ele vai falar: Senhor, espera um pouquinho, deixa eu enterrar o meu pai, e depois que eu enterrar o meu pai, eu te sigo. Não é que o velório do pai dele estava acontecendo. Ele está dizendo o seguinte para Jesus: quando o meu pai morrer, quando a minha responsabilidade de cuidar do meu pai terminar, então eu vou ter tempo para o Senhor. E essa é uma das desculpas que a gente dá.
Quando eu morar mais perto da igreja, vou estar mais nos cultos, vou estar mais assíduo. Quando aquele papel sair, eu vou conseguir ajudar mais. Nós temos muitas e muitas desculpas, mas a obra e o chamado de Deus na nossa vida é urgente. A obra e o chamado de Deus na nossa vida é para já, é urgente. Então ele não ia enterrar o pai e voltar. O pai dele não tinha morrido. O pai dele pode morrer daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas quando o pai dele morresse, ele disse que ia seguir Jesus. Ele não entendeu a urgência do chamado. O nosso chamado, eu quero que você repita algo comigo. Diga assim: o meu chamado, o chamado que Jesus tem na minha vida, é definitivo e urgente. Jesus te chamou. Fala para quem está do teu lado: Jesus te chamou, Jesus te escolheu. Não tenha dúvida disso. Pastor, mas você não conhece a minha vida, você não conhece a cultura familiar que eu vim. Não importa, Jesus não errou com você. Ele não se enganou a respeito da sua identidade. Você é filho escolhido, separado, chamado pelo Senhor para uma boa obra nessa terra. Aleluia. E ainda que você se sinta um improvável, ainda que você se sinta alguém que não tem condições de considerar, de fazer aquilo que Jesus manda você fazer, irmãos, Ele capacita aqueles que Ele escolhe. E Deus tem escolhido improváveis. Eu sou um improvável. Eu não conheci os meus pais biológicos. Eu fui tirado de um abrigo por um casal de senhores que não podia ter filhos. E esse casal cuidou muito bem de mim. Só que não tinha Jesus dentro da minha casa. Não tinha referência de Jesus, não tinham parentes que serviam a Jesus. Só que na minha juventude eu me converto. Eu conheço Jesus. E eu ganho os meus pais adotivos para Cristo. Minha mãe foi diaconisa da igreja que eu sou pastor, até 2012, quando Deus a recolheu. E o meu pai, diácono bom, pastor Ronaldo. Sabe aquele diácono que ficava em pé assim? E ele anotava todo mundo que faltava no culto, dava o papelzinho para mim no final do culto, para me ligar no dia seguinte para quem tivesse faltado. Foi para o Senhor há 3 anos atrás, com 82 anos de idade. Eu ganhei os meus pais adotivos para Cristo. Um pouco antes da minha mãe morrer, ela falou: Fred, deixa eu te contar um pedaço, mais um pedaço da tua história. Quando eu fui naquele abrigo, eu fui para buscar uma menina. Eu fiquei sabendo que tinha uma menina lá. E quando eu cheguei no abrigo para pegar a menina, você estava sentado numa cama, tomando uma mamadeira de caldo de feijão. E você soltou a mamadeira e deu um sorriso para mim. E aí ela disse que falou para a amiga dela: eu não vou levar a menina não, eu vou levar esse menino, porque o sorriso dele foi um sorriso de Deus para mim. Eu tenho um livro chamado O Legado, eu não trouxe hoje, mas eu escrevo no livro que sorrir na crise te tira dela. Foi aquele sorriso que me tirou daquele lugar. E eu quero declarar sobre a sua vida: ouse acreditar em Deus nos seus piores dias. Ouse acreditar em Deus nos piores cenários. Ele é poderoso para mudar qualquer cenário. Aquele sorriso me tirou daquele lugar. E Jesus me encontrou no meio do caminho, um improvável, que não conheceu os pais biológicos, mas Deus me deu uma família linda. Deus me tornou pastor. Essas coisas que Deus faz com gente que tinha tudo para dar errado, mas encontra Jesus e dá certo. Olha você aí, que benção. Irmão, tem gente que tinha tudo para dar errado. Olha para a família, olha para o histórico do pai, da mãe, das situações, das dificuldades, das lutas. Tinha tudo para dar errado. Nasceu num contexto difícil, num lugar marginalizado. Mas Deus, levanta a tua mão, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus te escolheu, te separou e te chamou. E você não se perderá na caminhada em nome de Jesus. Aleluia. Agora, olha só, irmãos. Jesus nunca argumentou. Então por que tem que ser por amor? Não vale. Por pressão não dá. Reino de Deus não tem a ver com pressão. Tem a ver com paixão, com amor pela obra. Então Jesus, ele ia passando e as pessoas iam seguindo ele. Por amor. Porque identificavam que aquilo que ele falava não só fazia sentido para a mente, mas queimava no coração. É isso que precisa acontecer. Os nossos cultos, as nossas reuniões, não adianta ter alguém que talvez tenha algo que faça muito sentido para a nossa mente, mas se não aquece o nosso coração,
A palavra de Deus tem esse poder de falar o que faz sentido. Algumas vezes, porque nem tudo faz sentido. Deus às vezes manda a gente fazer algumas coisas que a gente fala: Senhor, como assim? Não entendi. Não tem não tem histórico disso. Lembra quando Deus fala para o profeta: deita em cima do menino, boca com boca, nariz com nariz, que o menino voltou à vida? Coisa inusitada. Faz sentido ou não fazer sentido. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, a gente está sensível à voz do Espírito Santo, a gente sabe quando é a voz de Deus e quando não é. Então Jesus, ele não argumentava, ele ia passando. E é por isso que ele vai falar para os discípulos: vocês também não querem ir? E é nesse contexto que Pedro dessa vez acerta, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Agora o detalhe é que Pedro está falando isso porque ele não encontrou no mundo o que ele encontrou em Jesus. O mundo não pode te oferecer o que só Jesus te oferece. Quando Pedro diz: Senhor, para onde irei? Eu larguei tudo, eu deixei tudo para trás para te seguir. Tu tens as palavras de vida eterna. O que ele está dizendo com isso? Senhor, eu encontrei em ti o que eu não encontrei em lugar nenhum. O Senhor me ofereceu no lugar da minha dor, o Senhor me ofereceu acalanto. No lugar da traição, o Senhor me ofereceu acolhimento. Eu encontrei em ti o que eu não encontrei em lugar nenhum. Aleluia, que coisa linda, que preciosidade. Quando você vai para João capítulo 9, um pouquinho para frente aí, preste atenção. Alguém passou por situações lá fora, mas encontra Jesus. E Jesus faz daquela dor, ele te cura, para que você cure outras pessoas na dor que você viveu. Jesus é especialista em fazer isso. Naquilo que você foi machucado, foi ferido lá fora, ele te cura. E agora você é um instrumento de cura na vida de outras pessoas que estão passando exatamente aquilo que você passou. Em João capítulo 9, argumentam para Jesus dizendo assim: Senhor, eles olham e tem um homem que é cego de nascença. Alguém que nascia cego naquela época era considerado um erro, uma falha, era considerado maldito. Então quando alguém passava ao lado de alguém que tinha um defeito de nascença, ou seja, ele era uma falha, ele era maldito, as pessoas cuspiam no chão e falavam: maldito. Não se aproximavam. Então aquele rapaz de João capítulo 9, vem comigo aqui, você vai entender onde nós vamos chegar. A Bíblia diz que as pessoas têm dúvida, olham para aquele rapaz e diz assim, e perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus vai dizer: nem ele nem os pais. Isso aconteceu para que se manifeste as obras de Deus na vida dele. Só que o que acontece? Quando alguém passa do lado dele, ele não enxerga, ele só ouve. O barulho que ele ouve da rejeição lá fora é o seguinte: é o guspe no chão, maldito, e cuspiam. Esse é o barulho da rejeição que ele escuta. E aí Jesus, depois de responder às pessoas que perguntaram para ele quem pecou, para esse rapaz estar desse jeito, e ele fala para que se manifeste nele a glória de Deus, as obras de Deus, o que Jesus faz? Jesus gospe no chão, faz lodo e coloca nos olhos daquele moço. O barulho da rejeição agora se torna o som da cura. O barulho da rejeição se torna o som da cura. Alguém como eu, que não conhecia os pais biológicos, tem condição de entregar uma paternidade saudável, de cuidar de pessoas, porque lá fora você é machucado. Na presença de Deus Ele te cura para que você restaure outras pessoas que passaram pela mesma dor que você já passou. Então agora aquele som que aquele rapaz ouviu, então você imagina, Jesus não conversou com ele. Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou o lodo nos olhos daquele cego. Quando ele ouviu aquele barulho, ele deve ter pensado: poxa, de novo, mais uma rejeição para conta. Mais alguém que passou perto de mim, me chamou de maldito e cuspiu no chão. Mas Jesus vai falar para ele assim, logo depois: vá no tanque de Siloé, vá se lavar.
Siloé significa o enviado. Ele vai até o tanque de Siloé. Aquele tanque, ele é público, é um tanque conhecido. As pessoas bebem água do tanque de Siloé, as pessoas tomam banho do tanque de Siloé. Aquele homem provavelmente tomava banho e bebia água do tanque de Siloé. Então, o que aquele tanque tem de diferente hoje que não tinha ontem? Repita assim comigo: o mesmo lugar, vamos lá viver, o mesmo lugar se torna outro lugar depois que Jesus libera uma palavra. Eu estou sentindo Jesus aqui. O mesmo lugar se torna outro lugar depois que Jesus libera uma palavra. Aquele tanque é conhecido, mas agora ele está indo para aquele tanque debaixo de uma palavra de Deus. É diferente. Uma coisa é você ir, outra coisa é você ser enviado. Uma coisa é você, pelo desejo do teu coração enganoso, falar: eu vou mudar de cidade, eu vou mudar isso, eu vou fazer tal coisa. Outra coisa é você ir para um lugar que Deus já está lá te esperando, porque você está debaixo de uma palavra. Muda tudo, o mesmo lugar se torna outro lugar. Eu quero declarar para algumas pessoas aqui: vão voltar para suas casas e o mesmo lugar se tornará outro lugar depois que Jesus libera uma palavra. Alguns vão trabalhar na segunda-feira, o mesmo lugar se tornará outro lugar depois que Jesus libera uma palavra, em nome de Jesus. Ele se lava e ele é curado milagrosamente. O que Pedro errou aqui em João 6? Pedro não afundou os barcos. Ele está dizendo para Jesus: para onde iremos? Mas ele tem para onde voltar. Ele devia ter feito o que Eliseu fez em 1 Reis capítulo 19. Lembra quando Elias é o maior profeta da nação. Ele tem uma academia de profetas, e ele está procurando um sucessor. E a Bíblia vai dizer que Elias, passando no campo, ele olha e tem um rapaz que está fazendo algo mais, está indo além. Aquele rapaz é one of a kind, é diferenciado, porque todo mundo ara a terra com uma junta de bois, mas tem um rapaz ali arando a terra com 12 juntas de boi. Talvez está sendo perseguido, mas está fazendo a sua parte. Talvez está sendo caluniado, mas está fazendo a sua parte. Talvez está sofrendo pressão, mas está fazendo mais do que os outros. Ainda que as pessoas não te enxerguem, existe um Deus que está vendo o que você está fazendo com excelência. Irmãos, repita comigo assim: Deus me encontra no ordinário. Nós gostamos do ambiente sobrenatural, isso é maravilhoso. Mas Deus não nos encontra no sobrenatural, Deus nos encontra no ordinário. Como Deus encontrou Davi? Cuidando das ovelhas do seu pai. Como Deus encontrou Moisés? Cuidando das ovelhas do seu sogro, e de repente Deus aparece na sarça. Como Deus encontrou Gideão? Malhando o trigo no lagar, escondendo dos midianitas, mas fazendo a sua parte no dia a dia do ordinário. Foi ali que o anjo apareceu. Como Eliseu foi encontrado? Acabei de dizer, estava trabalhando, fazendo além, no seu dia a dia. Faça, mesmo que você não esteja sendo valorizado, faça como se estivesse fazendo para Deus, porque é nesse momento que Deus te enxerga e a honra de Deus vem sobre a sua vida. Então Eliseu é chamado por Elias, e Elias joga a capa e fala assim: vem comigo, Deus te chamou. O chamado é definitivo. E aí Eliseu vai falar: Senhor, deixa eu voltar lá, eu preciso despedir de algumas pessoas. Então Elias vai falar para ele o seguinte: você sabe o que Deus fez com você, não tem mais volta. Fala para alguém do teu lado assim: você sabe o que Deus fez com você? Você sabe, você lembra de onde Deus te tirou? Eu lembro, irmão. Você lembra o que Jesus fez para te alcançar? Quem Ele usou para te alcançar? Você lembra do milagre que Jesus realizou na sua vida? Você lembra de onde Ele te tirou? Eliseu, lembre-se do que Deus fez com você. Não tem mais volta. Não importa o que aconteça, o chamado é definitivo. A Bíblia diz que Eliseu vai e ele queima as carroças e ele entrega os bois.
porque ele sabe que não volta mais para aquele lugar. Escute, olhe para mim. Nunca volte para o lugar de onde Deus te arrancou. Eu vou repetir. Nunca volte para o lugar de onde Deus te arrancou. Às vezes, na crise, no medo, no pânico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é voltarmos a fazer o que nós fazíamos. Mas nunca se esqueça que Deus te arrancou de um lugar e você não pode voltar para esse lugar. O que acontece aqui? Mateus capítulo 26, uma das últimas reuniões que Jesus teve com os discípulos. Esse mesmo Pedro falou assim para Jesus: Senhor, eles podem te negar, eu jamais te negarei. Jesus falou para ele assim: ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus é capturado, Jesus é preso, Jesus é levado para o pátio pelos soldados romanos, já está apanhando bastante, já cuspiram na cara de Jesus, ele é levado para o pátio. A Bíblia vai dizer que Pedro, tanto João capítulo 18, como Lucas capítulo 22, que falam da mesma passagem, diz que Pedro tem acesso ao pátio, ele consegue entrar, alguém dá acesso para Pedro. Porque Pedro quer saber aonde levaram Jesus. Ele está meio escondido, está meio camuflado, ele está com medo também de ser capturado. E ele chega, tem uma fogueira, é tarde da noite, está frio, ele se aquece naquela fogueira. Tem muitas pessoas ao redor daquela fogueira, mas na verdade ele está ali porque ele quer saber aonde, que pavimento dentro do pátio Jesus está. E de repente nessa fogueira, alguém chega para Pedro e diz assim: ei, você é um deles. Ele fala: eu não. Está enganado? E ele continua se aquecendo. O tempo passa, a segunda pessoa fala: ei, você fala como eles? Ele fala: eu não. Ele continua ali, quietinho na dele. A terceira pessoa chega e fala assim: você anda com eles? E ele diz assim: eu não. O galo canta. Lucas 22 fala de um detalhe que não está em João 18. Qual é o detalhe? Quando a terceira pessoa fala para Jesus, fala para Pedro assim: você anda com eles? E ele nega, ele fala: eu não. Jesus está passando de um lado para o outro e Jesus olha para Pedro. E o galo canta. Aquele olhar não é um olhar de acusação. Aquele olhar é um olhar de maturidade de alguém que sabe o que vai acontecer, que avisou. Pedro sai correndo e começa a chorar amargamente por conta daquele olhar, porque na cabeça dele, ele não terá outra oportunidade de encontrar Jesus. Ele vai se reunir com os discípulos. A Bíblia diz que Jesus é levado para a cruz e Jesus morre na cruz. Os discípulos estão sabendo das notícias, eles estão escondidos. Jesus ressuscita ao 3º dia, mas eles não sabem. E mais do que não saberem, por conta do medo, do pânico, do terror e da tempestade que eles estão vivendo, eles se esquecem da profecia. Porque existem palavras que falavam a respeito do que deveria acontecer com o Messias, com o Filho de Deus. Mas eles nem se lembram. Eles se esquecem do que Deus falou através da boca dos profetas. E é isso que acontece com a gente. Na hora do medo, do pavor, do pânico, nós nos esquecemos do que Deus falou. Eu quero que você guarde algo que eu vou falar. Mais do que você querer saber o seu futuro, você deve querer lembrar do que Deus falou no passado. Porque o que Deus falou no passado tem a ver com o que vai acontecer amanhã. Mais do que você querer saber o que vai acontecer essa semana, como será o final do seu ano de 2025, você e eu devemos trazer à memória Lamentações capítulo 3, verso 1. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É a palavra de Deus que um dia você recebeu, que te dá esperança para o seu futuro. É a palavra de Deus.
que te dá esperança para o futuro. Então, mais do que você querer saber o que vai acontecer amanhã, lembre-se do que Deus falou, porque o que Deus falou tem a ver com o que vai acontecer amanhã. Mas eles não se lembram, eles se esquecem, eles estão em pânico, estão com medo. E nesse cenário, o que Pedro vai falar? Eu vou voltar a pescar, porque tem um barco lá esperando ele. E esse é o problema, irmãos. Quando a gente não queima as carroças e não afunda os barcos, como a música do meu amigo Brunão, quando a gente não faz isso, a gente tem para onde voltar. Então, na hora da pressão, a gente pensa em voltar para o lugar de onde Deus nos arrancou. Na hora do sufoco, a pessoa que é viciada, ela pensa em voltar para o vício. Você não tem para onde voltar. O teu refúgio é o Senhor. Você só tem um lugar para correr, para a presença dEle. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é a tua segurança. Você pode declarar na vida de quem está do teu lado direito e esquerdo: o Senhor é o teu refúgio. Você só tem um lugar para fugir: no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. É só para esse lugar que nós temos. Nós não temos mais para onde ir. Você foi longe demais. Irmãos, para onde iremos? O problema é que às vezes a gente deixa um barquinho preparado para que, se der ruim, eu tenho uma rota de fuga. Deus não está nas suas rotas de fuga. As nossas rotas de fuga, as rotas de fuga que nós preparamos para, se caso alguma coisa der ruim, são castelos de areia. Deus não está nas nossas rotas de fuga. Pode tirar o teu cavalo da chuva. Se você tem rota de fuga, deixa eu preparar uma reserva aqui, se der ruim ali. Deus quer você inteiro no projeto. Deus quer você inteiro no projeto. Essa igreja só chegou nesse lugar porque certamente o pastor Ronaldo, os pastores dessa casa, um belo dia disseram: nós não temos mais para onde ir, não tem volta, queimamos os barcos, as carroças e vamos mergulhar, porque é só assim que Deus faz. Se eu tenho o meu plano de rota de fuga, Deus fala: eu só queria que você fosse até o fim, ainda que você esteja perseguido pelo faraó e diante de você o mar. Vai até a beira, porque é na beira, até o fim, que você vai ver o mar se abrindo. É até o fim que você verá o milagre. Irmãos, quem não caminha até o fim crendo, mesmo diante de oposição, não viverá milagres da parte de Deus. Se você tem uma rota de fuga, tem uma saída. Você já pensou se aquele povo lá no Egito, saindo do Egito, indo para a terra prometida, antes de atravessarem o mar, você já pensou se eles tivessem uma rota de fuga para a direita ou para a esquerda? Eles não tinham vivido o milagre do mar se abrindo. Porque quando Deus vê em nós uma firmeza, mesmo diante de oposição: Senhor, eu larguei tudo, eu soltei, eu confio em Ti, eu não confio na minha reserva, eu não confio, Senhor, no meu parente que sempre me ajudou. A minha confiança está no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a minha confiança está, eu farei menção do nome do Senhor. Esses vivem milagres, esses vão mais longe, esses alcançam o propósito. E é isso que Deus quer nos ensinar. O problema, é um problema nós termos para onde ir. É um problema. É um problema nós termos uma rota de fuga. É um problema. Porque Deus tem um caminho. Deus não tem atalho. Se atalho fosse bom, não se chamava atalho, se chamava caminho. Deus tem um caminho, Deus não tem atalho. E aí Pedro fala: vou voltar a pescar. Pedro, Natanael, João, o discípulo amado, e mais alguns discípulos entram no barco. João capítulo 21. E eles vão pescar. Eles vão para alto mar. Eles sabem fazer isso. Eu moro numa vila de pescadores. Irmãos, eles ficam a noite inteira e não pegam nada. É impossível um pescador nato ir para o mar e não pegar nada. Eles conhecem de lua, de maré. É raro, isso não existe. É difícil isso. Só que eles não estão debaixo de uma palavra. Eles foram. Jesus não mandou. E eles não têm resultado. E eles estão voltando. E quando eles estão voltando, a Bíblia diz em João 21 que tem um homem andando na beira da praia.
Eu queria correr nesse púlpito aqui, pastor. Eu vou voltar aqui, eu vou estar bem, vou correr aqui, porque eu gosto de correr no púlpito. Tinha um homem andando na beira da praia. É Jesus, mas eles não reconhecem, porque na hora do medo, na hora do pânico, a gente se esquece de quem é Jesus. E esse homem, quando o barco está chegando, esse homem na beira da praia, que é Jesus, e eles não reconhecem, diz para eles: filhos, tem peixe aí? Tem gente que errou com Jesus e está dentro do barco, mas Jesus continua chamando de filho. Filhos, tem peixe aí? Pedro está lá, negou Jesus 3 vezes, mas Jesus continua chamando de filho. Você tem pai. Você não é um fugitivo, você é filho. Pare de fugir e de encarar as situações. Encare as situações de frente. Você não está debaixo de uma unção de fugitivo. Você está debaixo de uma unção de filho de Deus, que encara as situações de frente. Eu acho que eles pensaram o seguinte: olha lá, estão tirando barato da nossa cara, porque está na cara que não tem peixe no barco. Dá para ver de longe o barco que vem com peixe e o barco que vem sem peixe. Aí Jesus fala assim: volta lá, lança do lado direito a rede, quem sabe? Eles vão voltar agora. O mesmo lugar se torna outro lugar, Felipe, depois que Jesus libera uma palavra. É a mesma água, é o mesmo mar, mas agora eles estão debaixo de uma palavra. E quando nós estamos debaixo de uma palavra, as coisas acontecem. Quando você está na direção de Jesus, as coisas acontecem. Eu precisava de 32 canelas comigo aqui nessa noite. Quando você está debaixo de uma palavra, as coisas acontecem, aleluia. E eles voltam a pescar, e a Bíblia diz que na primeira lançada, eles lançam uma rede. Quando eles vão puxar, é muito peixe, irmão. Os discípulos dentro do barco estão eufóricos, empolgados, frenéticos. Meu Deus, é muito peixe, ajuda aqui. Vem aqui, Natanael, me ajuda aqui. Pedro, vai lá, puxa. Só que João está assim, ó. Não, isso aqui está estranho. A noite inteira a gente não pegou nada na volta. Isso aqui tem cheiro de Jesus. Irmão, sabe aquela coisa que tem cheiro de Jesus? Você lutou a vida inteira para mudar e não conseguiu mudar com a força do seu braço, e de repente Jesus faz. Não, se você não viveu isso na sua vida, você vai viver. Eu declaro isso em nome de Jesus. Sabe aquela coisa que não mudou, você tentou, não teve resultado, mas de repente, porque você entregou e está debaixo de uma palavra, o cenário é transformado de uma forma sobrenatural. Não pegaram nada, mas agora a pesca é incrível. E João, por que João entendeu? Porque João que vai falar era Jesus. Pedro era Jesus. Natanael é Jesus lá. Sabe por que ele vai falar? Porque ele é mais íntimo. E quanto mais intimidade com o Espírito Santo, mais sensíveis à voz de Deus nós estamos. E quanto mais íntimos nós somos do Espírito Santo, mais protegidos por Deus nós somos. Sabia disso? Você sabia que João foi o único discípulo que não foi martirizado? Ele não morreu como os outros discípulos. Ele foi até o fim. Inclusive, a maioria dos biblistas e teólogos acreditam que Apocalipse foi escrito por João. João viu, além de ir até o fim, ele viu o que ainda ia acontecer. Porque a intimidade nos protege. A intimidade com Deus te protege, moça. A intimidade com Deus te protege, rapaz. É a intimidade com Deus que vai segurar a onda para que o diabo não te devore. Então ele enxerga primeiro, ele detecta primeiro, e ele que vai chamar a atenção dos outros discípulos dizendo: era Jesus. Quando Pedro cai em si, que o homem na beira da praia era Jesus, a Bíblia vai dizer que ele solta tudo, ele se veste e ele não espera o barco voltar. O desespero da alma daquele homem de encontrar com o único que pode restaurar o coração dele é tão grande que ele mergulha.
e ele sai nadando na frente. Ele não quer esperar o barco. Ele precisa encontrar aquele que pode consertar a alma dele, as emoções dele. Ele está quebrado, ele está destruído por dentro. Ele achou que nunca mais ia encontrar Jesus, mas Jesus sempre aparece. Ele sempre chega, e ele sai nadando na frente, o barco vem vindo junto. Quando eles chegam na beira da praia, João 21 diz que tem uma fogueira acesa, e tem peixe e pão assado. Jesus não pediu peixe para eles? Todas as vezes, guarda isso, se você pegar isso, você pegou tudo. Todas as vezes que Jesus pedir alguma coisa para você, não é porque Ele quer o que você tem, é porque Ele está te dando a grande oportunidade de participar daquilo que Ele já está fazendo. Ele não precisa do que nós temos, mas Ele quer nos dar a oportunidade de contribuir, de participar. Já tinha pão e peixe assando na fogueira quando eles chegam. Eles são servidos, eles estão com vergonha de perguntar se é Jesus. A Bíblia vai dizer que um está falando para o outro: pergunta a você, não, pergunta a você. Não, pergunta a você, rapaz, eu tenho vergonha, não, pergunta a você. E Jesus vai servir todo mundo. O contexto é como se ele vai ter um tete a tete com Pedro. Aonde Pedro negou Jesus? Na fogueira. Repita comigo, na fogueira. Aonde Pedro vai ser restaurado? Na fogueira. O machado só levanta onde caiu. É no lugar da vergonha que ele traz dupla honra. É por isso que quando você foge, você não tem a possibilidade de ver a restauração completa de Deus no lugar onde você foi envergonhado. Mas quando você encara, Jesus está falando aqui. Quando você encara situações de frente, Deus te dá dupla honra, Deus renova as suas forças. É no lugar que o machado cai que ele levanta. Pedro negou Jesus na fogueira, e na fogueira ele vai ser restaurado, porque Jesus vai perguntar para ele assim: tu me amas? Tu me agapau? Tu me amas a ponto de morrer por mim? O diálogo foi esse. Tu me amas a ponto de ir até o fim por mim, como eu fui por você, Pedro? Pedro vai falar: não, Senhor, eu te fileu, eu te amo como amigo, eu não te amo como o Senhor me amou. A segunda vez, Jesus vai falar: tu me ágape? Tu me amas de forma incondicional, Pedro? Tu me amas a ponto de morrer por mim? Pedro vai responder: não, Senhor, eu te fileu, eu te amo como amigo, essa é a minha verdade, eu errei com o Senhor. A terceira vez, Jesus vai falar: então quer dizer que você me ama como amigo? Você me ama fileu? E Pedro vai falar: sim, eu te fileu, eu te amo como amigo. E aí Jesus vai falar: apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Jesus não está procurando os melhores, os mais inteligentes, os mais capacitados. Jesus só quer um coração cheio de verdade entregue para Ele, para que Ele possa usar. A única coisa que nós podemos entregar para um Deus que tem tudo é a nossa verdade. Irmãos, às vezes a gente fica com receio de falar a nossa verdade até para Deus. E a única coisa que Deus quer é a nossa verdade. O que podemos oferecer ao Senhor? A nossa verdade. Então Pedro ofereceu a verdade dele para Jesus: Senhor, eu não sou o cara que eu achava que era, e talvez que o Senhor achava que eu era. Eu não te amei como o Senhor me amou, essa é a minha verdade. E Jesus vai falar para ele: apacenta as minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque a capacitação para fazer a obra de Deus na terra vem do Senhor, vem do alto. A unção que capacita-nos para a obra de Deus na terra vem do Senhor. Então essa noite é uma noite de você entregar a sua verdade para Deus. Essa noite é uma noite que nós precisamos abrir o nosso coração, e nós precisamos dizer: Senhor, se eu estava armando rotas de fuga, escondendo coisas do meu pai, da minha mãe. Hoje de manhã eu ministrei no nosso acampamento, irmãos, e eu falei com os jovens lá. A conversa foi mais firme, e eu falava para eles sobre arrependimento, sobre confissão de pecados. Porque enquanto a gente não confessa e deixa, a gente não alcança a misericórdia.
E tem muita gente amarrada, presa. E algo, pastor Ronaldo, que o Espírito Santo falou comigo, eu estava adorando ao Senhor Jesus hoje de manhã, antes de ministrar para os nossos jovens lá e adolescentes. E eu falei, Espírito Santo, olha só o que eu falei assim, Senhor, é desleal o poder do entretenimento diante dos jovens. Essa luta parece ser desleal. São aplicativos, rede social, videogames, bets, é tanta pressão, é um poderio de armamento do inferno, para que os nossos jovens não consigam focar naquilo que realmente interessa. E eu falei, Espírito Santo, eu acredito que o Senhor é mais poderoso do que todo o poderio de entretenimento que o mundo pode entregar para os nossos jovens. O Senhor é mais poderoso do que isso. E eu quero declarar nessa igreja amada, nessa noite, em nome de Jesus, jovem, você se fortalecerá no Senhor, você será referência na tua geração, você vai queimar para Cristo, vai ter fome e sede das coisas do alto, das coisas do Senhor, e nojo daquilo que Deus abomina. Você pode dar um glória a Deus, aplaudir o Senhor e ficar de pé comigo? O pessoal da adoração pode subir. Eu quero chamar aqui à frente, eu tenho tempo, pastor? Tem? Eu quero chamar aqui à frente você que quer um renovo na sua vida. Eu sou o primeiro a estar aqui. Sai do seu lugar rápido, vem para cá, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Esse é o primeiro convite. Isso, vem correndo, vem rápido. Eu quero fazer um segundo convite. Talvez você está aqui. Quem está aqui e viu os pais se separando? Levanta a mão. Viu a separação dos pais em casa? Pode levantar a mão, não fica com vergonha não. Pode vir também para cá, isso. Você vem para cá. Eu preciso orar por você. Você que teve alguma situação com o teu pai, uma discussão, e você ouviu palavras que te machucaram, e todas as vezes que você lembra dessas palavras, o diabo tenta paralisar o teu coração e esfriar a sua fé. Sai do seu lugar e vem para cá. Deus vai curar a paternidade aqui hoje. Aleluia. Isso, pode vir. Você que tinha rotas de fuga armadas, preparadas. Você que estava fazendo algumas coisas escondidas. Se der ruim aqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou deixar tudo pronto. Sai do seu lugar e vem para cá também. O único lugar que você pode correr e fugir é para a presença de Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu amigo, nós vamos adorar ao Senhor. Os líderes, aqueles que estão autorizados pelo pastor Ronaldo de impor as mãos, vamos orar aqui pelos jovens, vamos impor as mãos em nome de Jesus.